Estamos de volta com Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. E o Cruzeiro agora está com foco total no Campeonato Brasileiro. Mano Menezes espera chegar na parada da Copa do Mundo com o time celeste disputando aí as primeiras colocações no topo da tabela. Agora, esse caminho do Cruzeiro nós vamos ver no último bloco aí, mas já vou te adiantar, Edu. Você vê aí Cruzeiro focado no Campeonato Brasileiro. Dá para dizer que o Cruzeiro agora, todos esses jogos aí, vai com 100% do que tem de melhor para poder realmente, na parada da Copa, estar lá em cima? Ah, vai. Não tem mais motivo, né, para segurar jogador A ou B, a não ser que esteja para estourar. O Mano já não conta mais com a Arrascaeta por conta da seleção do Uruguai, mas teve o retorno do Thiago Neves já no último meio de semana na Copa Libertadores, então o Cruzeiro está tranquilo. O Edilson está voltando, o Mano foi muito claro na entrevista coletiva. Pelo menos eu entendi que o Romero é hoje o titular da posição e que o Edilson vai ter que brigar para reconquistar a lateral direita, mas o Edilson é mais jogador. A hora que estiver bem fisicamente, ele vai naturalmente recuperar a vaga e aí o Romero, quem sabe, passa a brigar por uma vaga no meio, como ele sempre quis, com o Henrique, ou até mesmo na vaga do Lucas Silva, caso ele não fique depois da Copa do Mundo, mas o Cruzeiro precisa aproveitar esse período pré-Copa de domingo, que tem o jogo contra o Santos, até a véspera da Copa do Mundo, para pontuar. Ficou um pouco para trás na tabela do Campeonato Brasileiro, passa muito por esse jogo contra o Santos, um jogo no Pacaembu, de um bom resultado. Eu acho que o Cruzeiro trazer um ponto para Belo Horizonte é bom e fazer o dever de casa em Belo Horizonte, para o Cruzeiro se manter perto do grupo dos times do topo da tabela. Porque aí depois vem Libertadores, vem Copa do Brasil, o Cruzeiro joga no dia seguinte a final da Copa do Mundo, Copa do Brasil, e aí sim o Mano Menezes vai ter que começar a segurar alguns jogadores. Mas, por enquanto, como você disse, o foco é o brasileiro e é hora do Cruzeiro pontuar. Agora, quando a gente fala de desfalques, tem também a situação do Rafinha, né? O Mano já em coletiva colocou que pelo menos 3 jogos vai ficar sem o Rafinha. Então, no meio de campo, titular do Cruzeiro, 2 peças vão ficar ausentes aí nesse período. Rafinha e Arrascaeta. Como é que você vê aí esse impacto para a formação do time do Cruzeiro, Léo? O Rafinha tem um problema no pubis, né? Vai ficar fora desses 3 próximos jogos. Eu acho que o Rafinha é mais substituível do que o Arrascaeta, né? O Arrascaeta vem aí num primeiro semestre muito bom, né? Tanto que, não só por conta desse primeiro semestre, né? Mas pelo que já apresentou no Cruzeiro, cotado aí para depois da Copa, talvez nem retornar, né? Devido ao assédio de clubes europeus, né? Ontem até no nosso programa lá na Arena 98, o Everton comentou que depois do Mônaco, a Roma teria também entrado aí, colocado o Arrascaeta no radar, né? Então, um jogador bastante valorizado e que vem jogando bem, né? Mas eu acho que o Rafinha é mais substituível. Aí deve jogar o Robinho, né? Ao lado ali naquela linha de 3 meias, né? Mas você fala que ele é mais substituível tecnicamente, né? Porque Sim. Em termos de característica eu acho mais difícil, porque o Cruzeiro hoje não tem o David. E aí ele perde aquele cara de faz a recomposição. Eu até nem acho que o Rafinha é o cara de profundidade, de velocidade, não. Mas ele pelo lado de campo, você não tem no Rafinha, você não tem no David. Agora você não tem o Arrascaeta, porque o Arrascaeta fazendo o centro-esquerdo ali, o Thiago Neves faz isso, faz muito bem. Então, em termos de característica, eu acho que você não tem no Arrascaeta, você tem o Thiago Neves. Mas aí você perde o Rafinha na esquerda. Você não tem um jogador com a característica do Rafinha. Eu acho que hoje. Isso aí pode ajudar o Mano a colocar o Bruno Silva, talvez na função que ele fazia no Botafogo. Que né? ele entrou contra o Racing. Na verdade, ele entrou mais como volante, não, né? Ele entrou aberto pelo direito. Discutível. Entrou mal. Mas aí, tendo Lucas Silva e Henrique, você dá um pouco mais de liberdade pro Bruno Silva. E quem faz o lado esquerdo? Aí você jogaria o Robinho pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo? Ou revezando com o Thiago Neves. O Mano tentou colocar o Robinho centralizado contra o Sport, no jogo das 11 da manhã. Ele jogou 14 minutos centralizado, não deu certo, voltou para a direita. Eu não acredito mais no Robinho centralizado. Pois é. Mas aí ele joga pelo lado esquerdo. São 2 ausências aí nesse meio. Assim, quem seria? Alguma modificação... Ele vai ter que fazer. Alguma modificação em termos táticos...
Mas ele é um pouco, uma opção. Mas ele é um jogador muito mais de cadência, não tem tanta velocidade como tem o Cara, Arrascaeta, né? do Rafinha. Mas ele também não pode jogar, E foi do expulso no Arrascaeta clássico. também. Do Arrascaeta Foi expulso no clássico, não pode É. jogar contra o Santos. também não pode jogar. Não dá. Bem lembrado. Eu acho que eu acredito que tem a possibilidade de jogar o Bruno Silva pela direita e tentar o Robinho pela esquerda. Uma opção. Você vê alguma outra opção nesse meio aí? Pra domingo já? Domingo. Difícil, né? Você não tem o David, você não tem o Rafinha, você perdeu o Arrascaeta para a seleção. Perdeu o Manquejo. O Manquejo com... Você vai ter que improvisar alguém do lado esquerdo. E se de repente ele entrar com Ariel Cabral e soltar um pouco mais Lucas Silva? Não acredito. Difícil? O Lucas Silva está muito bem na função. Isso que também é uma outra coisa. Né? O Aí time você tá abre muito mão do cara certinho que está pra muito mexer. bem para ele ficar mais ou menos em outro. Então vamos dizer que ele tem uma dor de cabeça aí. Tem. O Ariel Cabral, a gente observa assiste ele jogar muito como volante no Cruzeiro. Mas vai lembrar que quando ele jogava no Vélez, ele não era esse volante, Tão né? preso. Porque ele jogava com o Romero, com o De Sábado, que hoje está no Vasco, e jogava um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, não como aquele ponta, mas fechando um pouco mais o lado esquerdo no meio-campo do Vélez. É uma possibilidade também. Posso falar quem que vai ser o jogador de esquerda? Você já tem ele? Rafael Sobis. Pode. Mas aí ele mas- perde na marcação, né? Acho que vai ser ele. Na recomposição. Qual que foi essa fonte aí que você deu uma olhada? Só fui buscar o elenco mesmo, porque eu estava esquecendo de alguém, o Sobis. Talvez o Sobis possa Mas fazer... muda radicalmente também. Aí o Sobis pode inverter com o Thiago Neves. O Sobis jogou atrás do centroavante o primeiro tempo do Clássico, que é a posição que ele jogava no Tigres. Ele foi muito mal no Clássico, muito mal mesmo. Ele deu um chute no gol numa cobrança de falta e a gente não ouviu falar no nome do Rafael Sobis. E aí ele pode revezar com o Thiago Neves. Ora um faz o lado esquerdo, ora um faz o centro. É a Bom, opção. Antes da gente colocar a Ana Cláudia com a participação do pessoal de casa, uma dica para você que não tem tempo de cozinhar e que gosta de uma alimentação saudável, saborosa e com muita qualidade. A Orange Food chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E, é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos. O filé mignon com purê de baroa, a tilápia ao molho cítrico ou o frango ao molho mostarda, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site, usando o código Bate-Papo Esportivo. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange. Vamos dar uma conferida, então, na promoção da Horas de hoje. Filé parmesão de R$ 29,90 por R$ 23,90. Corre lá, liga lá, peça o seu. Não é o prato predileto do Edu Panzi, que é a tilápia Cítrica. Mas é bom também. É bom, tem queijo, é bom. A gente já sabe qual que é a preferência do Edu mas o aqui, Edu é muito né? chato, Queijo é muito bom exigente, demais, né, Edu? Que isso? Por isso que ele come Orange. Com certeza. Agora, passa pra gente aí a participação do pessoal de casa, Ana. Vamos lá, deixa eu enviar mais abraços aqui pelas participações. Abraço para João Paulo, do bairro Cristina, Flávio Machado, Léo Santos, Wagner Silva e, claro, para o Mohamed, que não perde um programa e sempre participa aqui com a gente. Agora, Léo, tem uma pergunta para você. O Luiz do Buritis quer saber, sem o Arrascaeta, quem, na sua opinião, é o melhor do elenco para poder substituí-lo? Foram as opções que eu coloquei aqui instantes atrás, né? Eu acho que até domingo tem um tempinho aí para o Mano treinar o time, né? Ontem deve ter sido só o regenerativo, hoje já dá para o pessoal... Mas vocês acham, você colocou algumas opções, mas vocês acham que naturalmente o Thiago Neves vai fazer essa posição de ser o armador, o articulador? Não, mas ele já vem fazendo, né? Mas o Arrascaeta também é aquele cara que tem aquela qualidade no Mas meio. estava fazendo porque o Thiago Neves estava com problema na panturrilha. Agora fica a cargo do Thiago Neves. Então não vai mudar tanto isso. E faz muito bem. Eu apostaria no Robinho ou no Ariel Cabral, Na esquerda. pela esquerda. E eu aposto no Sobis. Tá aí, então nós vamos anotar as apostas aí, faça as apostas aí, tem já o palpite do Edu, do Léo Gomide, você manda seu palpite aí para Ana Cláudia pra gente colocar aqui nessa conversa. E ontem o lateral Egídio falou sobre a decisão certa de poupar o time do Cruzeiro no Clássico, o que fez com que o time tivesse um desempenho muito melhor no jogo de terça pela Libertadores. Confere aí. Eu acredito que sim, se tivesse jogado o time que jogou ontem contra no Clássico, certamente nós não teríamos a intensidade que tivemos no jogo. Nós mostramos em divididas, se não me engano, não perdendo nenhuma dividida, enfim, conseguimos acelerar o jogo na hora que era para ser
para acelerar, na hora que era para segurar, seguramos, então conseguimos resistir ao 2-1, né, vencendo. Então, que a gente já vinha já numa sequência de uma batida de jogos, um atrás do outro, com um intervalo muito curto, que realmente a sobrecarga estava grande. Então, conseguimos descansar para esse final de semana, para entrar na terça-feira bem focado e tivemos o resultado positivo que nós queríamos. Edu, você concorda aí com o Egídio? Quer dizer que esse desempenho, claro que ele falou mais a parte física do time do Cruzeiro, essa intensidade do time foi realmente por ter sido poupado contra o Atlético, os titulares? Eu acredito que sim, pode ter. É um dos fatores que contribuiu para isso, mas eu não vou dizer que foi só por isso. Talvez o Mano poderia ter utilizado um pouco mais de jogadores considerados titulares no Clássico. Sou muito favorável a poupar todo mundo, não. Mas, por exemplo, em Porto Alegre acabou dando certo, né? O Cruzeiro trouxe um ponto de Porto Alegre, um jogo que poderia ter vencido se tivesse ido alguém do time titular, 2, 3, 4 jogadores. Eu sempre sou mais favorável a mesclar. Só que o Cruzeiro, ele colocou como foco a Copa Libertadores. Jogou tudo para o jogo de terça contra o Racing e a gente viu a intensidade do Cruzeiro no início do jogo. Apesar de que, a partir do 15º minuto do primeiro tempo, essa intensidade sumiu. O Racing teve o controle da partida, o Cruzeiro aproveitou, criou as melhores chances, mesmo o Racing tendo o controle. Não dá para cravar que o Cruzeiro foi melhor naquele início de jogo contra o Racing porque poupou no sábado, não. Até porque, gente, sábado para terça é a mesma coisa de quarta para domingo, de domingo para quarta. Então, acho bobagem isso. Bom, vamos falar mais de Cruzeiro, vamos dar uma olhadinha nesse caminho do Cruzeiro até a parada para a Copa do Mundo. Mas antes eu tenho um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos ainda falando tudo sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.